Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o meu canal Cultura e Teologia. Estamos chegando agora à sexta lição do trimestre, que tem por título Paulo no Poder do Espírito. Sempre trazendo aqui um comentário objetivo, claro, para você que é professor ou é aluno da escola dominical que quer aprender mais sobre esse assunto. Antes de irmos propriamente ao comentário da lição, eu deixo o meu pedido. Você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se rapidamente e ative também o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar aqui um vídeo você seja notificado pelo YouTube. Vamos lá? O texto áureo da lição de hoje diz o seguinte: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Está lá em Atos, capítulo 19, versículo 6. A verdade prática da lição de hoje diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Portanto, na lição de hoje, estudaremos esse aspecto da vida do apóstolo Paulo, ou seja, a vida desse apóstolo no poder do Espírito. Isto é, nós vamos destacar que o ministério dele foi caracterizado pela atuação do Espírito Santo, através de batismos, através de prodígios, também de curas e sinais que foram manifestados, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos. Nós iremos perceber que Paulo viveu e também pregou e ao mesmo tempo ensinou nas suas cartas sobre o Evangelho pleno. O que é o Evangelho pleno? É o Evangelho que destaca o poder de Cristo para salvar, para curar, para batizar no Espírito Santo, para fazer maravilhas, e é o rei que em breve voltará. O primeiro tópico fala sobre pregando a Cristo no poder do Espírito. O segundo fala sobre o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Eu quero aqui enfatizar a você, nesta lição, principalmente porque nós consideramos que o apóstolo Paulo teve um ministério conduzido no poder do Espírito Santo. E para isso, nós já adentramos ao primeiro tópico que fala sobre pregando a Cristo no poder do Espírito. Nós sabemos que, embora no Novo Testamento Pedro, o apóstolo Pedro, seja considerado o apóstolo carismático, Paulo também, nós vamos extrair dessa lição, ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que recebeu a plenitude do Espírito, foi batizado no Espírito Santo, como nós vamos aprender, e que também realizou obras maravilhosas no poder do Espírito Santo, ensinando sobre os dons, realizando curas no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, nós extraímos que Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo porque ele foi batizado no Espírito Santo. Isso porque, ali no capítulo 9, logo após a sua conversão, a Bíblia vai dizer que Ananias orou por Paulo para que ele tornasse a ver e que fosse cheio do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 9, versículo 17. Ananias é aquele homem que recebeu a mensagem de Deus para que ele pudesse receber e se encontrar com Paulo, e que recebeu a autoridade de Deus para orar sobre Paulo logo após a sua conversão. Aqui em Atos, no capítulo 9, e o versículo 17 adiante, diz que Lucas registra que logo após essa oração de Ananias, a Bíblia diz que caíram as escamas dos olhos de Paulo, e a Bíblia diz que ele recuperou a visão. E levantando-se foi batizado. Está em Atos, capítulo 9 e o versículo 18. É óbvio que aqui, essa referência que fala que ele foi batizado, está fazendo uma referência ao batismo nas águas, aquilo que no Novo Testamento é chamado de batismo de João Batista. Mas antes disso, perceba que Ananias havia orado também por Paulo para que ele fosse ali, voltasse a enxergar, mas que também ele fosse cheio do Espírito Santo. É interessante aqui nós entendermos que sempre que Lucas fala sobre ser cheio do Espírito Santo, ele está se referindo ao quê? Ao enchimento de poder, ao batismo no Espírito Santo. Isso porque é importante aqui registrar que essa expressão ser cheio do Espírito Santo, ela é utilizada de forma distinta por Paulo
nas suas cartas em relação àquilo que Lucas escreve. Ou seja, sempre que Lucas utiliza a expressão ser cheio do Espírito Santo, ele está se referindo realmente ao batismo no Espírito Santo. Ele está falando realmente de um enchimento do Espírito para o testemunho e pregação do Evangelho. Enquanto isso, quando Paulo, nas suas cartas, se refere a essa expressão ser cheio do Espírito Santo, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo ao processo de conversão e também ao fruto do Espírito que se manifesta na vida do crente. Então, nós extraímos não somente dessa passagem, que embora ela não diga claramente que Paulo foi batizado naquela ocasião, mas nós extraímos realmente o significado que o apóstolo Paulo foi batizado no Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, no sentido de empoderamento. Nós extraímos a partir dessa narrativa, mas também de várias outras que vão demonstrar que ele orou e pessoas foram batizadas no Espírito. Um autor chamado James Shelton, no seu livro Poderoso em Palavras e Obras, da editora Carisma, vai dizer que em Atos 9:17 não podemos entender que cheios do Espírito como o significado da conversão. Ou seja, há quem entenda que cheio do Espírito ali em Atos dos Apóstolos significa conversão, mas James Shelton está dizendo que não. Nós não podemos entender que ser cheio do Espírito Santo ali significa conversão. Afinal, Paulo já havia se convertido no caminho para Damasco e havia ficado 3 dias orando e jejuando. Nós extraímos então desta interpretação que Paulo, quando ali se refere a ele ser cheio do Espírito Santo, nas palavras do médico Lucas, está se referindo, portanto, ao batismo no Espírito. Agora, já cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai destacar que ele permanece por algum tempo em Damasco. E nesse período ele se esforça para mostrar que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, conforme nós lemos ali em Atos capítulo 9 e o versículo 22. O que nos permite, então, inferir que Paulo se dedicava ao estudo após a sua conversão, mesmo sendo um homem erudito nas letras do Antigo Testamento, ele continuava, portanto, pesquisando, fazendo leituras dos pergaminhos e dos livros que tinha à sua disposição à época. Ou seja, ele ainda continua nesse processo de desenvolvimento da vida cristã. Aliás, nós estamos falando ainda bem do início da caminhada do apóstolo Paulo. O segundo elemento que demonstra que o apóstolo Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, agora sim, já no segundo tópico, que tem por título o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O segundo elemento é que Paulo vai realizar diversas obras, no poder e dependência do Espírito Santo. Todo o ministério de Paulo, conforme nós lemos em Atos dos Apóstolos, é um ministério conduzido pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ler em Atos que todas as suas viagens missionárias são cercadas por batismos, curas e demonstração de poder. Primeiro que nós vemos é que de Antioquia, onde Paulo estava, e Barnabé, eles são enviados para a obra. Veja que está em Atos capítulo 13 e o versículo 1 até o versículo 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, iniciando aqui essa atividade missionária do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que o próprio chamado dele, ou seja, quando a Bíblia diz aqui apartai-me, significa vocação, tanto de Paulo quanto Barnabé, ele está falando exatamente dessa vocação no Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui claramente que foi obra do Espírito Santo. E logo adiante, já em Pafos, a Bíblia diz que havia um homem chamado Elimas. A Bíblia diz que esse homem era um encantador, uma espécie de mágico naquela época, e ele começou a impedir que Paulo, e juntamente com os outros irmãos, pregassem o Evangelho. Estava trazendo uma grande dificuldade ali. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, versículos 9 a 12, que Paulo repreende esse homem, ora na vida dele, repreendendo, e a Bíblia diz que ele vai ficar cego. O que é isso? É Paulo agindo no poder do Espírito Santo.
Nós temos também um outro registro. Agora Paulo está em Listra, ele ora por um aleijado que é curado, como está em Atos capítulo 14, versos 10 e 11, e a Bíblia vai dizer que os atos que Paulo, juntamente com os outros discípulos, era tão poderosos, eram tão magníficos, que eles são considerados como deuses, né? Deuses naquela acepção grega da palavra. Mas é claro, Paulo não aceita aquele tipo de adoração, porque ele estava sabendo que estava fazendo um ato, um ministério na direção do Espírito Santo de Deus. Nós temos também ali em Atos dos Apóstolos a passagem que fala sobre o momento em que Paulo chega a Éfeso. Éfeso, nós temos mais uma vez uma demonstração de que Paulo conduziu o seu ministério no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que ali, já na cidade de Éfeso, estava Apolo. O que era Apolo? Era um homem erudito, um grande conhecedor das Escrituras. A Bíblia diz que ele pregava, que ele ensinava com grande eloquência a palavra de Deus. Mas é interessante que quando Paulo chega ali, Paulo pergunta a eles se eles já haviam sido batizados no Espírito Santo. E a resposta que eles dão a Paulo é: olha, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 2. Ou seja, se eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, quanto mais que houvesse o batismo no Espírito. E daí sim, a Bíblia diz que Paulo, que já fora batizado no Espírito Santo, é enviado pelo Espírito para anunciar o reino de Deus, notadamente entre os gentios. A Bíblia diz que ele impõe as mãos sobre aquelas pessoas que estão ali, e o Espírito Santo lhes sobreveio, e eles começaram, portanto, a falar em outras línguas e a profetizar. Atos capítulo 19 e o versículo 6. A partir desse momento, esses homens que são batizados no Espírito, eles entram nas sinagogas e falavam ousadamente a palavra de Deus. Olha que ministério magnífico do apóstolo Paulo. Muitas pessoas olham para Paulo como simplesmente um teólogo, como aquele que foi responsável por escrever a grande maioria do Antigo Testamento, e se esquecem que o apóstolo Paulo foi realmente um apóstolo também carismático, que foi cheio do Espírito Santo e que levou a mensagem do Espírito Santo para várias comunidades através das suas viagens missionárias. E nessa ocasião é interessante que ali em Éfeso, quando acontece esse grande avivamento através do apóstolo Paulo, diz o texto que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos capítulo 19 e o versículo 11. Olha a expressão de Lucas aqui, que Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que as pessoas eram curadas e libertas de espíritos demoníacos. Isto é, através de Paulo, essas pessoas eram libertas. E é tão interessante que o ministério de Paulo ali ficou tão conhecido que existiam alguns exorcistas que não faziam parte da comunidade cristã, que quiseram imitar o apóstolo Paulo quando viram que eles estavam expulsando os demônios daquelas pessoas. Mas só que essas pessoas que tentaram, esses homens que tentaram imitar o apóstolo Paulo, se deram muito mal, quebraram a cara, porque eles não tinham verdadeiramente o Espírito Santo. Tanto que eles, nesse processo de imitação de Paulo, eles diziam assim para os demônios: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eu estou libertando, eu quero que vocês sejam libertos, mas em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Eles mesmos não tinham aquela experiência, eles mesmos conheciam o Espírito Santo de Deus. E é interessante que o próprio espírito maligno respondeu a eles da seguinte forma: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E daí a Bíblia vai dizer que esses espíritos demoníacos se apoderam daquelas pessoas e vêm até mesmo a feri-los. O que é interessante aqui nós percebemos nesses relatos de Atos dos Apóstolos é que realmente o apóstolo Paulo era um homem que tinha esta presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, porque se não fosse isso, o apóstolo Paulo não teria feito nem metade daquilo que ele fez ali no Novo Testamento. Era um homem realmente cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver também, e eu gosto sempre de citar, ainda em Éfeso, além
desse batismo no Espírito Santo, além dessa libertação dos espíritos demoníacos, ali em Éfeso acontece realmente um grande avivamento espiritual, de tal forma que as pessoas são libertas e abandonam a prática da idolatria, porque ali nós sabemos que havia um grande templo que era destinado à adoração da Diana dos Efésios, e muitas pessoas viviam da construção de pequenos objetos, pequenas estátuas que eram vendidas ali para aquelas pessoas que iam até aquelas localidades. Quando essas pessoas são impactadas pelo Evangelho e recebem realmente o poder do Espírito Santo na vida delas, elas abandonam aquela prática, param de fazer aqueles artefatos, né, de idolatria, e isso provoca um grande impacto na economia local. Olha só como o Evangelho ele atua, ele provoca mudanças na vida da pessoa, mas promove também mudanças culturais. Tanto que isso gera até um desconforto ali dentro daquela comunidade. Por quê? Porque em muitos aspectos o Evangelho ele é contracultural, ele contraria as práticas culturais, econômicas e políticas que às vezes estão sendo adotadas em uma determinada comunidade. E por isso eles são até mesmo expulsos daquela cidade. Um outro ponto que nos mostra na vida de Paulo que ele realmente era um homem cheio do Espírito Santo é que Paulo tinha, não somente tinha, mas ele ensinava sobre os dons espirituais. A intimidade de Paulo com os dons espirituais era tanta que foi ele que o Espírito Santo inspirou, inclusive, para deixar registrado nas Escrituras o mais completo estudo a respeito do tema dos dons espirituais, como nós vemos nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios. Ali nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas faltava as virtudes do fruto do Espírito. Era uma igreja problemática. E acerca desse assunto, o apóstolo Paulo escreve, e dentre os tópicos que ele trata, dentre os assuntos que ele trata nessa carta, está a sistematização dos dons espirituais. Ele vai falar sobre os 9 dons do Espírito que se manifestam na vida da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo vivenciou, experimentou os dons espirituais, mas ele também explicou acerca desses dons, defendeu a existência desses dons e também explicitou acerca do uso adequado desses dons na igreja, principalmente acerca do falar em línguas estranhas e também acerca da profecia. Não vou adentrar aqui porque não é objeto da lição, mas o que fica claro, portanto, é que Paulo, ele era um homem que sabia sobre o que estava ensinando, pregando, porque ele próprio vivenciou no seu ministério esses dons espirituais ou esses dons carismáticos. E nós vamos perceber, inclusive, que o apóstolo Paulo tinha a grande maioria desses dons a que ele se refere. Alguns estudiosos vão destacar que, pelo menos, a partir da leitura que fazemos das cartas de Paulo e também de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo tinha pelo menos 8 desses dons espirituais. O único dom que não é explicitado de maneira clara nas páginas do Novo Testamento acerca do apóstolo Paulo é o dom de interpretação de línguas, mas os outros dons, dons de maravilhas, dom de fé, dom de curas, todos esses dons de algum modo se manifestaram na vida do apóstolo Paulo. Dom da palavra de sabedoria, revelações que Deus deu àquele apóstolo, são patentes à luz do Novo Testamento, né? E um outro sinal desse poder do Espírito Santo na vida desse apóstolo, que foi inclusive mencionado pelo Senhor Jesus como um testemunho na vida de um cristão, que era exatamente o fato de que os cristãos pegariam nas serpentes e se bebesse alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum. E isso acontece com o apóstolo Paulo, quando ele é mordido por uma serpente ali na ilha de Malta. E nós sabemos o resultado, não aconteceu nada com o apóstolo. Atos capítulo 28, versículos 3 a 6. Portanto, quando nós lemos essas narrativas, essas histórias do Novo Testamento, extraímos essas características do apóstolo, não há como deixar de reconhecer que Paulo
era um autêntico cristão carismático, pentecostal, que fora batizado do Espírito Santo, cujos dons se manifestavam na vida dele. Ele cria nesse empoderamento do Espírito Santo. Todo o ministério dele foi conduzido na direção do Espírito Santo. Ele acreditava nos dons, que os dons estavam disponíveis à igreja naquela época, e que considerava também indispensável que a pregação do Evangelho não fosse uma mera exposição doutrinária, mas uma demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o apóstolo Paulo foi um homem que teve seu ministério conduzido pelo Espírito Santo. E assim nós chegamos ao terceiro tópico, que fala sobre a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios, que é uma passagem que nós já destacamos, que é um momento decisivo que demonstra o Espírito Santo no ministério de Paulo, não somente ali, mas em outras ocasiões também. A primeira fonte que nós destacamos, que o comentarista menciona, é as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. O comentarista diz assim: visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então aqui, a primeira fonte que Paulo vai embasar toda a sua vida e toda a sua teologia é o que? As Escrituras. Porque é isso que é o ponto de partida da vida cristã. Isso é um exemplo para nós hoje. Toda a dependência do Espírito, nós acreditamos que o Espírito existe, que ele se manifesta na vida da igreja, mas isso tem um ponto de partida que são as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Atos 9:17, que foi aquilo que eu mencionei logo no início da nossa exposição. É o entendimento de que Paulo também fora batizado no Espírito Santo, que lhe capacitou para ser esse grande pregador do Evangelho ali no início da comunidade cristã. Se ele não fosse batizado no Espírito Santo, certamente essas obras não teriam sido realizadas. E por fim, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, Atos capítulo 19, versos 1 e 6, que foi aquilo que nós mencionamos quando ele se encontra com Apolo. Veja a diferença de dois homens. Apolo era um homem erudito, um grande conhecedor das Escrituras, e realmente também falava e ele era ouvido. Mas os ministérios são tão distintos, né? Os dois são eruditos, Paulo e Apolo. Mas Paulo agia no poder do Espírito Santo. Apolo, é claro, ele também vai receber o Espírito Santo após o ensinamento de Paulo e que lhe vai capacitar para fazer grandes outras obras. Mas Paulo, pelo seu chamado específico da parte de Deus, tem aqui um testemunho muito mais claro, muito mais farto nas páginas do Novo Testamento. Então é isso, meus queridos, nós vamos chegando por aqui, destacando, portanto, exatamente isso, já que o propósito central aqui dessa lição é demonstrar que Paulo foi realmente um apóstolo conduzido pelo Espírito Santo, destacando o objetivo principal é que nós também devemos conduzir a nossa vida no poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e nos vemos na próxima aula. Até lá.